Olá, amigos telespectadores da Rede América de Televisão, do nosso canal no YouTube. Estamos chegando até sua casa para mais uma edição do programa Sul de Minas em Foco, sua revista eletrônica, que toda sexta-feira traz para vocês vários temas, vários assuntos interessantes para Pouso Alegre, para Minas Gerais, para o Brasil, para o mundo todo, né, através da Rede Mundial de Computadores. E um dos nossos quadros de maior audiência, que tem muita participação, a gente tem fila de espera de perguntas, o pessoal manda, a gente estava até comentando nos bastidores aqui que não dá tempo da gente fazer tema, porque o pessoal não para de mandar perguntas, mas isso que é o gostoso, né? É a participação do telespectador, sinal que o programa é um sucesso, o quadro é um sucesso. Saúde plena, doutora Priscila, hoje aqui conosco, mais uma vez, esclarecendo dúvidas. E é isso, né, doutora Priscila? A gente não está sem tempo quase de fazer temas, porque são muitas perguntas e às vezes a gente deixar o telespectador esperando, ele fica triste, que às vezes demora para responder, mas aqui é importante a gente lembrar, todas as perguntas terão uma resposta, né? Boa noite, doutora Priscila, um prazer recebê-la novamente. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. O prazer é meu. E agradecendo já, aproveitando esse espaço para agradecer todas as participações. A gente realmente tem bastante pergunta para responder, e isso é ótimo, porque as perguntas ajudam várias pessoas, né? Às vezes a gente tem uma dúvida e essa dúvida é de várias pessoas que ainda não tiveram essa iniciativa de perguntar, né? Então, a gente está aqui para isso, compartilhar esse conhecimento e ajudar a todos, né? É sim, e o mais interessante, se você de repente está acompanhando a gente e não quer manifestar o seu nome, não precisa colocar o seu nome, não precisa manifestar. Pode mandar o WhatsApp aí, 359-8853-9542. Pode ir nas nossas redes sociais. A doutora Priscila também tem o site pricomamor.com.br. Tá chegando aí cursos, né, doutora? Tem cursos novos aí para esse primeiro semestre, muitas novidades, né? Conta um pouco para a gente, adianta um pouquinho para a gente. Olha, lá no site eu já tenho 2 cursos. Um surgiu, inclusive, das perguntas aqui. Então, o primeiro curso é sobre como lidar com pessoas difíceis, e o segundo é sobre higiene do sono. Muita gente tem dificuldade para dormir e, às vezes, já quer tomar um remédio, pega um remédio de um vizinho, né? Tem essas manias e não sabe os riscos que estão associados a isso. Então, eu fiz esse curso de higiene do sono para ensinar as pessoas para que elas aprendam sobre tudo aquilo que pode estar na rotina e que atrapalha o sono ao longo da vida, e muitas vezes você não se dá conta de que é isso que está prejudicando o seu sono. E que se você mudar essas pequenas coisas na rotina, o sono agradece, vai dormir muito melhor, né? Com certeza, a gente vai falar mais sobre esses cursos também nos próximos programas, fiquem atentos. Doutora, o Gervásio, que mora em Bueno Brandão, ele disse que assistiu pela primeira vez o programa e gostou muito do assunto que você abordou. Ele gostaria de saber que tipo de alimento você sugere para quem está com diabetes. Ele tem 69 anos e parabeniza aí o programa. Oi, Gervásio, pergunta importante, né? Diabetes hoje é uma doença crônica muito frequente, ela é endêmica na população. A gente tem milhões de pessoas, né, com essa doença. E a alimentação, ela é primordial mesmo, é importante aprender a se alimentar bem para ajudar a controlar o açúcar no sangue, né? É, uma das coisas que é muito importante a gente entender é que não existe um único alimento, né? Então, é um conjunto. O conjunto de tudo aquilo que a gente ingere é que vai ter uma importância muito grande. Existem alguns tipos de alimentação que são melhores para as pessoas que têm doenças crônicas. Então, uma alimentação rica em alimentos mais naturais, em verduras, em legumes, em grãos integrais. Então, sempre procurar ingerir tudo que for integral é melhor do que o que for processado. Então, vai comer um arroz, arroz integral. Quer comer um pãozinho? Um pão integral é melhor do que um pão branco. Um macarrão integral é melhor do que aquele macarrão que não é integral. Mas lembrando sempre que os alimentos naturais vão ser melhores. Então, as verduras, os legumes, as frutas com moderação. E entender principalmente onde é que o açúcar se esconde. Por quê? Às vezes a pessoa chega para mim, o paciente chega e fala assim: ai, doutora, mas eu não como açúcar, porque ela pensa que o açúcar
Ela faz associação só com açúcar cristal, com açúcar refinado, e ela não se dá conta de que existe açúcar no suco de caixinha, cheio de açúcar, porque ela acha que, eu tô tomando um suco da fruta, mas É. aquele alimento é processado, entendeu? Então, tem muito açúcar ali. O refrigerante, né, que é terrível. Temos até molho de tomate, por exemplo, tem bastante açúcar se a gente for olhar. Onde mais pode se esconder? Lembrar disso, né? Lembrar da farinha branca. Então, às vezes, bolo, quitanda, tudo isso vira açúcar, né? Então, evitar a farinha branca também é importante. Não ficar só fixo nessa ideia do açúcar, tá? E bebidas alcoólicas são coisas também que as pessoas não percebem e que podem estar interferindo também com esse açúcar no sangue. Basicamente, quando a gente pensa em alimentação saudável, é isso. Verduras, legumes, frutas, as leguminosas, não podemos esquecer, elas são boas. O feijão, o grão de bico, a ervilha, a lentilha, e são coisas que às vezes a gente não tem tanto hábito de ingerir, né? E a gente acaba, né, ficando com aquela fixação no arroz branco ali na hora do almoço. Então, que tal reduzir um pouquinho e tentando diminuir isso? Ou fazer essas trocas, né? De trocar o branco pelo integral. Isso já é um bom começo. Esse assunto de alimentação, olha, daria um programa inteiro para a gente conversar sobre isso. Mas eu espero que essas dicas já sejam um guia aí para você. A outra pergunta é da Aurora Rios Farias. Ela mora em São Bernardo do Campo. Ela acompanha o programa pelo canal no YouTube e gostaria que você ajudasse ela com dicas de alimentos para quem tem pressão alta. Olha que interessante, gente. A gente está falando de doenças crônicas, né? Essas doenças que a gente vai tratar, mas elas estão intimamente relacionadas ao estilo de vida. Diabetes, pressão alta. O tipo de alimentação que é bom para um, é bom para outro, tá? Então, assim, hoje a gente tem alguns tipos de alimentação, que são essas alimentações. É uma alimentação à base de vegetais, de frutas, de verduras e legumes, dessas leguminosas, de preferência peixe, ao invés de carne vermelha, reduzir a quantidade de laticínios. Esse tipo de alimentação é o melhor tipo de alimentação que tem para as pessoas que têm doença crônica, tá? Quando a gente pensa em pressão alta, uma das coisas que a gente precisa lembrar é da questão do sal. Então, reduzir a quantidade de sal na alimentação é essencial. E olha que interessante. O que a gente. Ó, que coincidência, eu tenho até uma caneta aqui, ó. Quanto a gente pode ingerir de sal por dia? Uma tampinha de caneta Bic. Às vezes a gente põe isso aqui só no que vai temperar a salada. Verdade. Entendeu? E esquece, porque assim, a gente usa sal para temperar o arroz, para temperar o feijão, para temperar a salada. E o sal também se esconde. Se esconde em alimentos embutidos, se esconde nos enlatados. Por quê? Porque o sal é um conservante, né? Ele ajuda a conservar os alimentos. Então, se a gente for prestar atenção, tem muito sal em muitos alimentos, nos queijos também. Então, só para vocês terem uma ideia, a pessoa que é hipertensa, imagina, ela tem que reduzir o sal, então realmente tem que se habituar a usar outros tipos de temperos, né? Você pode usar cebola, alho, orégano, tomilho, enfim, vai ter que inventar, pimenta do reino, usa várias coisas diferentes, né? Tentando substituir o sal, esse é um bom caminho. Falando só para lembrar vocês, porque às vezes a gente fica com uma preocupação muito grande com a alimentação. Mas quando a gente fala de hipertensão e diabetes, existem duas coisas que funcionam muito bem. A atividade física é essencial e o controle do peso. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma tia que era obesa e ela emagreceu, e quando ela era obesa, ela fazia já uso de medicamentos para pressão alta, por diabetes, e só com a perda de peso ela conseguiu retirar todos os medicamentos. Só para vocês terem uma noção, gente, de como o
peso, como a gente estar acima do peso, está relacionado a todas essas doenças, tá? Então, controlar o peso é essencial. Não Olha pode só, esquecer. o Emanuel da Silva Ramos, ele mora na Lapa, em São Paulo. Ele vê o programa toda sexta-feira pela TV América e gostaria de saber qual é o melhor exercício físico para quem tem artrite. Olha, Manuel, interessante. Gente, hoje só tá dando minha família aqui. Minha mãe tem artrite reumatoide, ó. Então, eu oriento muito com relação a isso. Essencial atividade física para quem tem artrite, tá? E os exercícios aeróbicos de baixo impacto são melhores, tá? Então, o que que a gente precisa? A gente precisa, sim, acelerar um pouco, aumentar um pouco a frequência cardíaca. Tem que ser um exercício que exija de você, mas de preferência sem tanto impacto. Que tipo de exercícios são esses? Natação é excelente. Bicicleta, então, para quem gosta de pedalar é ótimo. Uma caminhada também leve, evitar a corrida, porque a corrida tem bastante impacto, tá? E outros exercícios para fortalecimento, para equilíbrio também são bons. Tai Chi Chuan é excelente para ele mora em São Paulo, né? Olha, Isso, em São São Paulo, Paulo na fica Lapa. mais fácil, porque Tai Chi Chuan é bem difícil de encontrar, mas talvez em São Paulo você encontre com mais facilidade. Então, o Tai Chi, yoga, pilates, tudo isso ajuda bastante, tá? O mais importante é fazer algo que você goste, né? A gente não pode esquecer disso, porque se você começa um exercício que você não gosta, a chance de você conseguir mantê-lo ao longo da vida é muito pequena, né? Na verdade, quase nada. Então, escolha algo que você realmente se sinta bem ali fazendo aquela atividade, experimente, olha, eu já te dei várias opções, então, experimente essas atividades, veja que cabe na sua rotina e mantenha. A manutenção é essencial. Se você quiser participar mandando perguntas, pode mandar no nosso WhatsApp, aparece na tela aí durante a entrevista, DDD 35 aqui de Pouso Alegre, no sul de Minas, 98853-9542, também pelo nosso e-mail, pelas redes sociais da doutora Priscila, você também pode conversar, pode mandar perguntas, aparece aí durante a entrevista. E é claro, o site, né, pricomamor.com.br, lá você acompanha também o dia a dia da doutora Priscila. A pergunta que chega aqui é do Flávio Penedo. Ele diz que vê o programa toda semana pelo YouTube, diz que a avó dele tem 86 anos e quebrou o fêmur. O médico disse que ela terá dificuldades na locomoção. Ele disse que mora em um apartamento em Itajubá e gostaria de saber se a doutora tem dicas aí para ele ajudar a avó dele, né, na recuperação. É o Flávio Penedo de Itajubá. Flávio, pergunta importante. Quando a gente pensa em idosos, fratura de fêmur é muito frequente, por quê? Porque com a idade eles vão desenvolvendo osteoporose, vão perdendo, né, esse equilíbrio, e eles têm mais risco de queda e, obviamente, cai, fratura porque tem osteoporose, e quando acontece uma fratura assim, a maioria das fraturas vão exigir repouso. No que tem que fazer repouso, perde massa muscular. E às vezes tem dificuldade de andar justamente pela perda da massa muscular. Então, o que o médico falou realmente está certo, e isso é um risco para você ter uma ideia de estatísticas. Não é, a ideia não é assustar, mas só para ter uma noção, gente. Uma de cada 4 idosos que tiverem fratura, um vai morrer dentro do primeiro ano depois da fratura, tá? Por conta dessa questão de não conseguir reabilitar, fica acamado, às vezes tem pneumonia, evolui com infecções e acabam evoluindo a óbito, tá? Então é muito importante a reabilitação. E então a dica que eu tenho para vocês, fisioterapia, reabilitação, tá? E o que que eu oriento os meus pacientes? Eu falo, gente, aprendam os exercícios, porque às vezes você vai fazer uma fisioterapia, você vai fazer 2 vezes na semana. É difícil fazer sempre. Então, peça para o profissional te ensinar exercícios que possam ser realizados ali na rotina, no dia a dia, que você possa fazer de manhã, de tarde, de noite, em qualquer horário, tá? Isso é de extrema importância. Eu tive um caso muito interessante de um paciente que ele falou assim: olha, doutora, eu comecei a perder o sono.
E ao invés de ficar lá reclamando que eu tinha perdido o sono, o que é que eu fazia? Já que eu estava sem sono, eu me exercitava para me recuperar. Foi um paciente de uma disciplina absurda, com uma recuperação recorde, tá? Uma das coisas que é importante aí, quem está ao redor, é ficar de olho, por quê? Porque com a idade, a recuperação é mais lenta. Então, ele exige muita paciência. E as pessoas, às vezes, desistem. Esse é o grande problema, as pessoas desistem. Porque ela vai lá, faz uma semana, faz 2 semanas, não vê melhora nenhuma, já quer desanimar, quer parar e abandonar o tratamento. Ou não começa a não fazer direito, né? E então, assim, um dos maiores motivos dessa descontinuidade do tratamento, desse abandono do tratamento, é a falta de motivação, é esse desânimo. Então, tem que estar atento, conversar bastante, explicar que é demorado, mas que vai vir o resultado, que precisa ter paciência, que vão levar meses, 3 meses, 6 meses, às vezes, mas que precisa persistir, né? Porque é essa persistência que vai fazer com que volte a andar, com que volte a ter ali a sua autonomia, e é o que vai fazer escapar dessa estatística tão ruim, né, gente? Bom, você aí de casa, se quiser participar do nosso programa, é só mandar um WhatsApp, 35 é o nosso DDD, 988853542, nosso e-mail, suldeminasinfoco@gmail.com, também nas redes sociais, participe conosco. Doutora Priscila, mais uma vez quero agradecer sua presença, sua participação, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Eu que agradeço, Lucas. E aguardem os próximos programas, porque depois eu quero ver as perguntas que virão, hein, gente? Vamos acompanhando sempre. Precisando de peças para seu carro, van ou utilitário? E-commerce Grupo Celinho. Aqui você compra com segurança e facilidade. Entregamos no conforto da sua casa. Ou, se preferir, disponibilizamos retirada na loja, com ofertas exclusivas. Mais uma opção de compra. Dicas para cuidar das freios do seu carro. Olá, meu nome é Wesley. O sistema de frenagem do carro precisa de alguns cuidados básicos, são essenciais para garantir a segurança do motorista e de seus passageiros. A frenagem brusca se constitui como um dos principais fatores para o desgaste dos freios do carro. O sistema se deterioraria mais rapidamente com essa ação, porque os riscos de empenamento do disco aumentam. Usar os freios de forma suave garante a durabilidade das peças. A troca de fluido dos freios do carro é negligenciada por boa parte dos condutores. A demora em realizar essa revisão pode ocasionar o excesso de sujeira nesse líquido, o que aumenta o desgaste do sistema de frenagem. A segurança fica comprometida quando o motorista não faz a substituição dentro do prazo recomendado pela montadora, porque esse fluido é responsável pelo acionamento dos freios. Quer saber mais? Confira nas nossas redes sociais. Olá, eu sou o artista Rafael Bruno, direto de Penedo, Itatiaia, Rio de Janeiro. Sou intérprete do personagem Jeca, o Aiso. Pois é, eu preparei 2 vídeos para você, espero que você goste. Para quem não me conhece, eu comecei minha carreira artística aos 10 anos de idade. No espetáculo Jesus Nasceu, aconteceu um fato inusitado. Caí no palco, arranquei gargalhadas e não parei mais. E quero que você veja os meus 2 vídeos que eu preparei para você. Está convidado, bora lá assistir! Uai, nós tá plantando milho. Pra quê? Uai, pra nós ficar milionário. Jeca, o que você está fazendo? Uai, nós tá olhando o formigueiro pra ver se as formigas assistem televisão.